Olá a todos, é um prazer muito grande fazer essa apresentação inaugural do curso à distância, curso patrocinado por Ivitra, subvencionado institucionalmente por Ivitra, da Universidade de Alicante, no nome do professor Vicente Martínez, que é meu colega na coordenação desse evento que se chama, desse curso que se chama Cultura na Península Ibérica Medieval e Moderna, séculos XIII ao XVIII. Enfim, nós organizamos uma equipe de conferencistas internacionais, preferencialmente da Espanha, mas alguns do Brasil também, para oferecer ao público. A minha ideia inicial era oferecer ao público brasileiro, mais especificamente aos alunos, estudantes que fazem comigo aqui, que participam comigo dos grupos tanto de iniciação científica quanto de monografia de graduação, ou mesmo agora mestrandos do mestrado de filosofia da UFES e espero eu futuramente mestrandos do mestrado de artes, oferecer a esses alunos uma espécie de preparação, um ensaio para que eles se habituem ao contato com os colegas espanhóis e assim possam futuramente, caso queiram, participar do doutorado internacional à distância e de excelência que Ivitra abrirá no final desse ano na Universidade de Alicante. Inicialmente foi essa a minha ideia que eu pensei na organização desse curso que começa no dia 16 de setembro de 2013 e termina no dia 20 de dezembro. Nós organizamos, eu e o professor Vicente Martínez, em forma de conferências, em que os interessados, os alunos, poderão assistir em sua casa as conferências dos colegas. Então, eu queria fazer uma pequena apresentação inicial do nosso, eu posso chamar de corpo docente, colegas fantásticos que me ajudaram na organização dessa ideia do que foi a Península Ibérica medieval e quais as possíveis heranças que a Península Ibérica legou à América Latina e em especial ao Brasil. Bom, o dia de hoje estou aqui apresentando para vocês o curso, e o título dessa apresentação é Um Outro Mundo Possível, é uma interrogação, e falaremos logo disso. A seguir, na segunda conferência, vocês perdoem a barulheira, o barulho aqui fora, mas Vitória está em crescimento. A segunda conferência, a Escola de Tradutores de Toledo, com um recorte cronológico dos séculos XI ao XIII, será apresentada pelo professor doutor Alexander Fedora, de ICREA e do Instituto de Estudos Medievais da Universidade Autônoma de Barcelona. O Alexander é um velho amigo. Há cerca de 10 anos ele esteve aqui a meu convite na Universidade Federal do Espírito Santo para proferir um curso de um mês. Me ajudou a organizar a então nascente Revista Mirabilia, que vocês podem ter acesso no site www.revistamirabilia.com. Ele me ajudou a fazer a organização do segundo número, o primeiro número, não me recordo agora muito bem. E Alexander é um grande estudioso europeu. Eu gostaria de destacar de sua prolífica produção somente esse livro da coleção Corpus Christianorum, da Brepols, que é uma espécie de biografia ou de compêndio sobre o filósofo Ramon Llull, com contribuições de grandes especialistas europeus. Ele foi o organizador, juntamente com o professor Josep Rubió. Então, Alexander Fedora está entre os grandes
atualmente, né, entre os grandes intelectuais europeus, e vai apresentar um tema muito conhecido, muito famoso para os medievalistas, que é o da Escola de Tradutores de Toledo. A seguir, depois do Fidora, uma dupla da UNED, eu tive o prazer de conhecer o doutor José Manuel Rodrigues Garcia e a doutora Ana Maria Echevarria Arzuaga. Ambos têm uma produção notável sobre a história da Península Ibérica. Gostaria de destacar apenas alguns exemplares. Por exemplo, os dois colegas produziram esse Atlas Histórico da Idade Média, que é um manual excelente, muito bem documentado, com imagens belíssimas sobre a história da Península Ibérica, da Idade Média como um todo, perdão. É um arquivo da Arquivos Assento. E deixa eu mostrar aqui outro exemplar que eles produziram. Aqui a professora Ana Echevarria tem esse, eu posso chamar de manual, mas talvez não esteja à altura da produção da colega. Idade Média, séculos V ao XII. Editorial Universitária Ramon Arceres. A professora é uma prolífica estudiosa e grande especialista da Península Ibérica. Tem outras coisas, mas me basta agora citar esses para vocês. A professora Ana Maria, na terceira conferência, irá apresentar o tema As relações entre cristãos e muçulmanos na Idade Média Central, séculos XI ao XIII. E o professor José Manuel Rodrigues Garcia, aliás, um grande especialista no Palácio El Escorial. Tive o prazer e a honra de conhecer o palácio graças a minha visita a esse lugar, quando ele pôde fazer, ele foi uma espécie de cicerone histórico naquela tarde maravilhosa. Ele vai apresentar a conferência Reconquista e Cruzada na Península Ibérica, a experiência castelhana e leonesa e o ideal de Terra Santa. Uma dicotomia? É uma pergunta que ele faz, e seu recorte cronológico será o do séculos XI ao XVI. Bom, saindo da UNED de Madrid, a primeira contribuição brasileira está a cargo, e é a quinta conferência, está a cargo do professor Carlos Noguet, que é um estimado amigo e é um grande tradutor, classicista, tradutor de Cícero, traduziu o Quixote e ganhou o prêmio de melhor tradução do ano do Quixote. O professor Carlos Noguet, do Instituto Angélico do Rio de Janeiro, vai apresentar a seguinte conferência: As Sete Partidas, Las Siete Partidas de Afonso X, o jurídico sob o teologal, ou seja, as inflexões jurídicas, as considerações jurídicas das Siete Partidas sob o prisma da teologia, obviamente teologia medieval cristã. Depois do professor Carlos Noguet, nós teremos o doutor Rafael Ramis Barceló, com o tema O Pensamento Político Franciscano da Coroa de Aragão, dos séculos XIII ao XV. O professor enviou a sua conferência por e-mail e me solicitou que a lesse em seu lugar, o que eu terei a maior honra de fazer. Na sétima conferência, eu vou apresentar uma espécie de resumo do trabalho que venho desenvolvendo já há bastante tempo aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, com os grupos de pesquisas medievais que eu organizo e coordeno desde 2000, e intitulei assim: As traduções brasileiras da literatura catalã, Jaime I, Ramon Llull, Bernat Metja, e a novela de cavalaria Curial e Guelfa. Coloquei aqui em ordem cronológica, fiz uma tradução do Livro dos Feitos do rei Jaime I para o português,
com o então aluno e atualmente doutorando da Universidade Autônoma de Barcelona, professor Luciano Viana. Gostaria de mostrar aqui a edição dessa tradução, o Livro dos Feitos, que foi publicado pelo Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência Raimundo Lully em São Paulo. Nos custou 4 anos de trabalho. Fizemos a tradução baseados primordialmente em 2 edições. Quero mostrar aqui para vocês. Livro dos Feitos, do Rei Jaime, a edição de Jordi Bruguera, editorial Barcino, e confrontada com a tradução da professora Julia Butiñá, Libro de los Hechos. Ela fez uma tradução para o espanhol. Me foi indicada pelo professor Pere Villalba e Barneda como uma excelente tradução para o espanhol. Fizemos a confrontação da edição do professor Jaime Bruguera com a da Júlia, Jaime I. Ramon Llull é um filósofo que eu trabalho já há muitos anos, já fiz inúmeras traduções e registrei muitos projetos de pesquisa. Tem muita coisa já publicada e disponível ao público de língua portuguesa, os brasileiros e portugueses, enfim, e gostaria de mostrar somente algumas edições. Um momento. Por exemplo, o Livro das Maravilhas saiu em 2 volumes pela editora Scala, que é uma edição fantástica de banca de jornal, vendida do Oiapoque ao Chuí no Brasil. O Livro dos Mil Provérbios, o Livro das Bestas, que é um capítulo do Livro das Maravilhas, Félix ou o Livro das Maravilhas, e a primeira tradução feita para o português do Livro da Ordem de Cavalaria, que é o único tratado medieval de cavalaria, escrito na Idade Média ainda, de autoria também desse filósofo, importante filósofo catalão. Tem outras coisas, mas os interessados podem acessar o meu site, onde eu disponibilizo a maior parte dessas traduções Ramon Llull, e o site é ricardocosta.com, somente. Vou repetir, ricardocosta.com. Então, ainda estou na 7ª conferência, que é a minha. Jaime I, Ramon Llull, Bernat Metge, que atualmente é o escritor catalão, escritor de grandes clássicos da coroa de Catalão, que eu estou trabalhando com os grupos de pesquisa desde 2012. E aqui eu gostaria de mostrar a vocês a base do nosso trabalho com Bernat Metge, que são 2 edições. Em primeiro lugar, a edição da própria professora Julia Butiñá, de O Sonho, em catalão, Lo Somni. Uma edição, tradução, introdução e notas da professora Júlia, uma tradução do catalão para o espanhol. E também confrontada, evidentemente, com a edição do professor Singolani, também do editorial Barcino. Nós estamos, nesse exato momento, concluindo as notas explicativas desse texto. A tradução já foi feita, já foi, inclusive, revista e corrigida gramaticalmente. O seu português foi corrigido pelo professor Alexandre Armando dos Santos, que foi um colega meu de quando nós trabalhamos com a novela Curial e Guelfa, professor do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e que também agora está participando desse trabalho com o Bernat Metge. E por fim, cronologicamente, a novela Curial e Guelfa, que foi o primeiro contato
que eu tive com o projeto internacional IVITRA, que é organizado pelo professor Vicente Martínez. O professor Vicente, então, me fez um convite para traduzir a novela, me fez outro convite para participar desse projeto internacional, o que me honrou muito, me enviou pelo correio a edição da novela, uma edição da Ana Charces, uma edição francesa, uma introdução, e a edição feita pelo professor Antoni Ferrando, um especialista da Universidade de Valência, que está participando desse projeto, desse curso conosco. Eu fiz esse trabalho durante um ano e com muita surpresa, o prêmio disso foi que, através do professor Vicente Martínez, como disse antes, o diretor de IVITRA, com a intermediação do professor Vicente Martínez, a minha tradução de Curial e Guelfa, a primeira tradução para a língua portuguesa, foi publicada pela Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia, e a edição teve a organização geral do professor Antônio Cortijo Ocaña, Curial e Guelfa, anônimo do século XV, o que é absolutamente maravilhoso, experienciar as múltiplas possibilidades da internet, ou seja, uma tradução para a língua portuguesa, a convite de uma universidade espanhola, que é publicada nos Estados Unidos em português. Então, eu vou falar um pouquinho desse meu trabalho, que fiz um breve adiantamento aqui. É a 7ª conferência. A 8ª conferência, a seguir, é da minha também ex-aluna e ex-mestranda, hoje professora, mestra, professora Eliane Venturim, que vai apresentar o miolo central da sua dissertação de mestrado, Ramon Llull, um projeto de vida em prol da conversão dos infiéis. É um belo trabalho que foi defendido aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. A seguir, um trio da Universidade de Alicante, que, se não me falha a memória, foi convidado e foi sugerido pelo próprio professor Vicente Martínez. Os doutores José Vicente Cabezuelo Pliego, Dr. Francisco Franco Sanches e o Dr. Juan Francisco Meza Sanz. Eles irão apresentar, respectivamente, a fronteira como espaço dinâmico, o que é um tema muito recorrente, muito importante na história da Península Ibérica e como na minha geração se chamava a história da Reconquista. A fronteira como espaço dinâmico, o caso do sul da coroa de Aragão, séculos 13 e 15, que estará a cargo do professor Cabezuelo Pliego. A seguir, o professor Franco Sanches irá apresentar o interesse pela tradução do árabe para o catalão na Idade Média, séculos 13 e 15, o que recupera um pouco o fio condutor das relações interreligiosas, já desde a Escola de Tradutores de Toledo, que é a 2ª conferência, que será apresentada pelo professor Alexander Fedora, como eu disse. E, em terceiro lugar, compondo a Santíssima Trindade da Universidade de Alicante, o professor Dr. Juan Francisco Meza Sanz, que irá apresentar a conferência Latim Medieval Diplomático na Península Ibérica. Também seguindo um pouco a linha da minha conferência e também a do professor Carlos Nogueira. Bem, a 12ª conferência está a cargo da já muito citada professora doutora Júlia Butinhá, da UNED de Madrid, que muito amavelmente me recebeu quando fiz a minha última visita à Espanha, e ela vai apresentar a seguinte conferência: Literatura Catalã, a introdução do humanismo na Península Ibérica, que é um tema muito também recorrente nas preocupações filológicas, literárias, históricas da professora Júlia Butinhá. E aqui eu gostaria também de mostrar 3 obras que têm sido muito importantes
para a formação dos estudantes que estão sob a minha responsabilidade aqui nos grupos de estudos medievais da UFES. São 3 obras da professora Júlia Butinhá que eu gostaria de destacar. Em primeiro lugar, sobre o próprio Bernard Mettler, Origens do Humanismo. São obras muito eruditas da professora Júlia. Em segundo lugar, Curial e Guelfa. As mesmas preocupações em encontrar as raízes e gênese do humanismo na Península Ibérica. E em terceiro lugar, talvez essa a mais, se posso dizer isso, a mais importante e aí peço para você por favor, dê um foco, o humanismo na coroa de Aragão, no contexto hispânico e europeu. É uma coletânea de vários trabalhos de grandes especialistas, e os editores foram a Júlia Butinhá Jiménez e o professor da Califórnia, de Santa Bárbara, Antônio Cortijo Ocaña. É uma obra fundamental, inclusive, se não me falha a memória, resenhada na nossa revista Mirabilia. Bem, prossigo. A 13ª conferência está a cargo do professor Antônio Cortijo e tem o título de Literatura de Amore, séculos XIV e XV na Península Ibérica. O professor Cortijo, não posso me esquecer de dizer isso, é o editor da revista Humanista, que também é uma importantíssima revista para quem se dedica a estudar a história da literatura, a história filológica, a história do pensamento da Península Ibérica, especialmente do fim da Idade Média ao início da modernidade. Humanista, é fácil encontrar na internet. Muito bem. A 14ª conferência está a cargo do meu amigo particular, Henrique Mallorquí Ruscaleda. E o título é Os Livros de Cavalaria ao Divino, séculos XIV e XVI. O professor Henrique trabalha tanto na Princeton University quanto na Universidade de Girona e esteve recentemente aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, a meu convite, quando proferiu uma conferência. Conferência essa disponível já na internet, eu coloquei no meu site e no YouTube também, e concedeu uma entrevista para a rádio da UFES. É um grande erudito. A 15ª conferência, As Imagens Licenciosas na Arte da Idade Média Tardia e do Primeiro Renascimento, a cargo do Dr. Daniel Rico, da Universidade Autônoma de Barcelona. É intenção desse nosso curso, Cultura na Península Medieval e Moderna, também oferecer uma perspectiva artística, ou seja, acho que não disse isso no início, é um curso eminentemente interdisciplinar. É um curso que se propõe a abordar a história através de vários ângulos e facetas. E a arte aqui, nesse caso, é absolutamente fundamental. A 16ª conferência, Curial e Guelfa, reflexo literário da presença da coroa de Aragão na Itália, século XV, está a cargo do estimado, querido professor Antônio Ferrando, da Universidade de Valência, que é, sem dúvida alguma, o grande especialista hoje, atualmente, no mundo da novela Curial e Guelfa. A 17ª conferência está a cargo de um amigo português, é o nosso digno representante da terrinha, Dr. Ricardo Monteiro, que trabalha na Unifuturo. E o título da sua conferência é Ridendo Castigat Mores, a multifocalidade dos dois mundos de Gil Vicente na psicologia dos costumes, entre a Idade Média e o Renascimento, século XVI. Ou seja, estamos aqui seguindo uma ordem estritamente cronológica, já que na 17ª conferência estamos já no século XVI. A 18ª conferência,
Literatura Espanhola, a biografia cavaleiresca no outono da Idade Média. Elo Victorial de Gutiérrez Díaz de Games, século XV. Está a cargo do professor Dr. Rafael Beltrán Llavador, da Universidade de Valência também. Gostaria de apresentar aos espectadores do nosso curso o livro que foi editado pelo professor Rafael Beltrán, que é esta bela edição da Clássicos Taurus, Gutiérrez Díaz de Games, Elo Victorial, edição de Rafael Beltrán Llavador. É um grande especialista também nas novelas de cavalaria do período que ele chama de outono da Idade Média. Aqui me faz recordar o famoso livro de Johann Huizinga, O Outono da Idade Média, recentemente publicado no Brasil em uma belíssima edição. Pois muito bem, a 19ª conferência, Dr. Vicente Escartí, também na Universidade de Valência, que tem o título de Ausias March, que viveu entre 1397 e 1459. Ausias March e sua presença nas coroas de Castela e Aragão durante o século XVI. A 20ª conferência está a cargo de um brilhante doutorando chamado Guilherme Queiroz de Souza, que faz atualmente seu doutorado na Unesp de Assis. E o título é O Ideal Hispânico de Cruzada e seu prolongamento na conquista do Novo Mundo, séculos XV e XVI. A 21ª conferência do Dr. Vicente Martínez, nosso amigo de Vitra, é Tirant Leblanc e sua projeção europeia, século XVI. Também gostaria de chamar a atenção principalmente aos ouvintes, aos espectadores brasileiros, que a novela Tirant Leblanc mereceu, aqui no Brasil, uma belíssima edição, que, se não me falha a memória, ganhou também o prêmio de melhor tradução do ano, um prêmio brasileiro, que é esta edição, Tirant Leblanc, uma bela edição, de Joanot Martorell, que foi traduzido do catalão por Cláudio Giordano e tem o prólogo de Mário Vargas Llosa. É uma belíssima edição, Tirant Leblanc, que é o tema da 21ª palestra por parte do Dr. Vicente Martínez. A 22ª palestra, para nossa alegria, é do amigo Armando Alexandre dos Santos, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que eu já disse fez generosamente a correção de minha tradução da novela Curial e Guelfa, e recentemente também fez a revisão da minha tradução da obra Lo Somni, de Bernard Metcher. O professor Armando é um grande especialista, um grande erudito, acima de tudo, e vai apresentar um tema que provavelmente, imagino, seja um tema de coração. Camões e a afirmação da língua portuguesa. É o título de sua conferência. E me faz recordar aqui que o professor Armando sabe boa parte da obra de Camões de cor. Bem, a 23ª conferência está a cargo do meu colega, querido colega aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, Dr. Carlos Vinícius Mendonça. E o tema de sua conferência é História e Literatura na Conquista do Brasil, século XVI. É um tema muito recorrente na historiografia brasileira, pelo menos desde as obras clássicas do professor Sérgio Buarque de Holanda. E o professor Carlos Vinícius, já há vários anos, investiga as estreitas e possíveis relações entre história e literatura. A 24ª conferência, estamos caminhando para o fim, está a cargo do professor Bruno Garchagin e tem o título de A Filosofia Política da Escola de Salamanca entre os séculos XVI e XVII. Um tema também clássico na história da Península Ibérica, a importância da Escola de Salamanca, para os estudos jurídicos também.
Bem, a 25ª conferência, novamente voltamos a um olhar mais artístico e necessário para a compreensão dos processos históricos, está a cargo da amiga argentina, nuestra hermana, doutora Patrícia Grau-Dickmann. E o título de sua conferência é O Olhar de Velázquez. Uma bela sugestão da professora Patrícia. Por fim, a penúltima conferência do Dr. Rafael Roca tem o título de O Redescobrimento da Idade Média no século XIX, ou seja, como o século XIX recebeu e criou, portanto, uma imagem da Idade Média. E mais especificamente, o caso da Coroa de Aragão, ou seja, como o século XIX redescobriu a Idade Média através do tema específico da Coroa de Aragão. Por fim, o encerramento, eu farei esse encerramento e esse balanço geral dessas brilhantes conferências, e o título da minha conferência de encerramento será O Espelho de Próspero Vingou. O Espelho de Próspero é o título de um livro de um brasilianista muito conhecido, que há cerca de 20 anos esteve muito em voga aqui nos cursos de História no Brasil, porque ele apresentava uma visão, uma alternativa otimista para as soluções latino-americanas em contraposição à América anglo-saxã. Richard Morse, o autor. E eu vou usar esse tema, a discussão das heranças ibéricas ou não em toda a América, tendo o livro do professor Morse como um eixo norteador das minhas considerações finais, que também pretendo fazer um balanço de todas essas conferências. Eu espero que os alunos interessados, inscritos no nosso curso, aproveitem. Será uma ótima oportunidade para nós estreitarmos o contato, não só com os colegas espanhóis, mas também com a produção mais recente, produção historiográfica, literária, filosófica, artística, e assim, de uma certa forma, deixar a UFES sintonizada com as produções mais recentes europeias. É essa a nossa intenção, e aproveito esse gancho para dizer que a UFES e a Universidade de Alicante recentemente concluíram um processo de parceria em que alunos da UFES poderão fazer cursos, poderão fazer especializações na Universidade de Alicante, e da mesma forma o contrário, alunos e professores nessa parceria que foi também uma ideia brilhante do professor Vicente Martínez, com a qual eu compartilho institucionalmente essa ideia. E desse modo, o curso, para encerrar, Cultura na Península Ibérica Medieval e Moderna, é, num certo sentido, um tubo de ensaio para os futuros interessados, especialmente brasileiros, em fazer o nosso doutorado internacional de excelência à distância da Universidade de Alicante, dentro do projeto IVITRA. Um abraço a todos e aproveitem o curso.